Beleza, beleza, galera do canal do Barba Solar, finalizando 2025, último vídeo do ano. Nós vamos ter um recessozinho agora aí, aqui do dia 25 e retornaremos dia 5. E hoje nós vamos ensinar para vocês as configurações iniciais desse carinha aqui, que é o Anenge de 11 kW. Nós que somos os primeiros aqui a fazer testes, tá? O primeiro canal do YouTube Brasil a fazer teste tanto com esse carinha quanto com esse aqui, que é o Felicity de 8. Esse Felicity a gente já mostrou as configurações dele e agora chegou a hora do Anenge, tá certo? Então se você já tem um Anenge de 11 kW e quer aprender a configurar, ou tá ali querendo ver se configurou certo, tá funcionando, mas quer saber se tá tudo certo, este vídeo é para você. Vem comigo e vamos configurar este super inversor que a gente já fez teste de fogo aqui no canal, hein? Se você não viu, dá uma procurada. Vem comigo, bora lá! Então, pessoal, vale lembrar alguns avisos aqui. O primeiro que eu tenho a passar para vocês é o seguinte: dê uma olhadinha aqui no grupo, na descrição, que vocês vão encontrar algumas informações importantes sobre este vídeo, tá certo? Tal qual o grupo de ofertas do canal, que é onde a gente coloca várias promoções aí para vocês. E agora, uma super novidade, nós abrimos o clube de membros aqui do canal, então agora você pode tocar nesse botãozinho que está aqui embaixo, seja membro e ajudar ativamente com o desenvolvimento do canal e ter alguns benefícios exclusivos que vocês vão ver quando vocês tocarem no botão seja membro. A gente ainda está organizando essa comunidade, ela vai estar mais ativa a partir do ano que vem, mas já dá uma entrada lá para dar uma força pro canal, beleza? Então, a gente vai estar dando uma olhada aqui no manual desse carinha aqui, e eu vou passando para vocês tudo quanto é necessário para vocês fazerem as configurações iniciais. Mas, Barba, por que configurações iniciais? Por que não configurações completas? Muitas pessoas me questionaram isso no vídeo do Felicity de 8 kW. É porque é o seguinte, pessoal, esses inversores... Oh, caramba! Esses inversores híbridos, eles têm muita configuração, e aí se eu for passar tudo isso em um vídeo, vai ficar muito grande, ficaria vídeo de horas aqui, tá? E também, cada situação exige certas configurações mais específicas, então eu faço esse vídeo de configurações iniciais para que vocês tenham ali um embasamento, e depois vocês podem estudar por fora, já tendo uma noção de funcionalidade básica e testando as funções para saber o que melhor se adequa ao teu uso. Então agora, Então agora eu vou dar um pequeno corte aqui no vídeo, vou deixar a tela do inversor em evidência aí para vocês e já retorno, beleza, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem a interface inicial aqui, tá? Do Anenge de 11 kW, tá? Onde vocês veem aqui este display, tá certo? Com algumas simbologias. Temos o botão aqui Enter, Down, Up e ESC, além de 3 LEDs indicadores. O LED de falta, que ele vai acender quando der algum erro. O LED que indica o carregamento, ele fica piscando quando está carregando e aceso quando já carregou. E o LED que indica o funcionamento do inversor, tá certo? Então, a gente vai analisar agora aqui esses aspectos iniciais aqui dele, tá certo? Vocês podem ver aqui, ó, L1 000 volts, output 230. E aqui vocês podem ver aqui o input, tá? Porque tá zerado, porque eu não tenho concessionária. Se vocês tiverem concessionária, aí vai ficar aceso, tá certo? Aqui nós temos o ícone dos painéis, PV1 e PV2, o ícone que representa o inversor, e temos aqui também este ícone aqui que representa as cargas, representado aqui por essa meio que como se fosse uma máquina de lavar, tá certo? E temos aqui também o símbolo da bateria, nesse caso carregando, aqui mostra a tensão de saída, tá certo? Aqui a gente vai rapidamente avançar pelos menus para que vocês saibam o que é que cada menu desse aqui está falando, tá certo? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Aqui é a frequência de entrada e a frequência de saída. Aqui a gente tem a potência de saída, tá? O load, né, no caso, até como fala aqui, ó, em watts e em VA. Aqui a gente vai ter a entrada da rede, no caso, em watts, tá? No meu caso, como eu não uso, ela tá basicamente zerada, tá certo? Passando aqui, a gente tem a tensão da bateria e a porcentagem aqui
de load, né? Ou seja, só está usando 2% da potência total dele, juntamente aqui da tensão da bateria. Também é importante salientar essas setinhas aqui. Vocês estão vendo que o PV1 e o PV2 está indo para o inversor e está indo para a bateria e indo para as cargas? Pois é, se for a bateria, tá? A bateria e os painéis que estiverem alimentando a carga, essa setinha ela muda de sentido apontando para o inversor e depois apontando para as cargas, tá certo? Então é importante entender isso daí, tá certo? No meu caso só acender as 3 aqui porque eu não tenho um concessionário. Se você tivesse, poderia acender uma outra aqui, tá certo? Outro campozinho aqui, tá bem? Descendo aqui, a gente vê quanto os dois PVs estão mandando para a bateria, tá certo? Aqui, ó. Ele está mandando nesse momento 2.000 watts, tá? 2009 aqui e mandando aqui em ampere, ó. Ele te dá a métrica em kilowatt e em ampere, tá certo? Descendo aqui, a gente vê agora o input total, a geração total, e aqui é o output bat, ou seja, aqui é o que está saindo da bateria, tá certo? E aqui a gente tem a geração tanto de uma string quanto da outra separadamente. Enquanto esta tela é somado, aqui você sabe o PV1 e o PV2, tá certo? Belezinha? Aqui é a tensão da string 1 e a corrente da string 1, tal qual a tensão da string 2 e a corrente da string 2, tá certo? Aqui, essa tela só vai aparecer se você tiver comunicação, tá vendo esse Li aqui embaixo? Se você tiver comunicação com a bateria de lítio, tá? Vocês vão ter isso daqui, tá certo? Vai ter isso aqui funcionando. Aqui são os códigos de erro das baterias no modo lítio de comunicação. Aqui a gente vai ter a porcentagem da bateria. Tudo isso aqui é só se você tiver comunicação. Se você não tiver, pode ignorar. E aqui a gente vai ter a geração, ou seja, hoje, né, Day gerou 8.22 kW. Lembrando que isso aqui é a geração total, tá? Aqui a gente vai ter a geração, se eu não me engano, aqui do mês, ó. E aqui a geração do ano, né? E aí, sucessivamente aqui em outros dados aqui. A gente vai ter aqui a versão do firmware dele, tá? E aqui, hora, tá bem? Belezinha? E aí, retornamos para a tela inicial, tá certo? Então, essa aqui, vamos dar uma olhadinha, ó. Este aqui é o corpo inicial para que você entenda o que é que o display está te falando. Isso é muito importante de você ter essa familiaridade com o teu inversor para que você não cometa erros de interpretação no quesito de configuração e de interpretação daquilo que está acontecendo. Para que você não ache, poxa, eu configurei de tal jeito, mas eu queria que tivesse carregando a bateria de tal forma. E às vezes, por não entender o que o display está falando para você, você acaba achando que o inversor está trabalhando errado, sendo que não está. Então, muita atenção em todos os passos que a gente vai passar aqui para vocês, para que vocês não acabem cometendo erros de interpretação. Fechou? Então, vamos que vamos. O Anej aqui, pessoal, ele tem grupos de configuração, tá certo? Como que eu entro na tela de configuração dele, Barba? Você vai apertar e segurar o botão Enter. Ele vai dar esse bip mais longo. E aqui a primeira coisa que a gente vai ter aqui, ó, o F0, tá? Ele tem 4 grupos de configuração, tá? Que são os Fs, tá? Olha só, tem o F0, F1, F2, F3, F4 e aí ele retorna, tá? Esse F0 aqui é como ele vai se comportar na entrada AC, na entrada, tá? Ou seja, se você tocar aqui, ó, você vai ter a primeira configuração. Você vê que aqui, ó, tem o logozinho aqui da concessionária e aqui vai ter UPS, tá certo? Para que serve aqui esse UPS? Olha as configurações que a gente vai ter aqui, ó. UPS, GNT, APL, UPS. Olha só, tá bem? Você voltar aqui, ó, olha só. No F0 ele tá aqui, ó, como GNL. Então se eu entrar aqui, ó, olha só, vou entrar e vou trocar aqui, por exemplo, ele tá aqui, ó, trocar GNT, por exemplo, vou retornar aqui, ó, olha só, ele já fica aqui com GNL, tá certo? Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente o que seria isso daqui, tá? No grupo F0.
Aqui é a entrada AC, o modo, tá? Esse modo GNT, o modo para gerador, tá certo? Esse modo APL aqui é um modo que vai entrar na concessionária, mas ele vai estar mais brando, ele vai aceitar um range de tensão maior na entrada AC, lembrando que ele não vai fazer uma dupla conversão, então por mais que o modo APL ele aceite, por exemplo, que a concessionária jogue 90 volts para ele não vai jogar 90 volts na saída no modo off-grid, então é preciso ter muita atenção com isso aqui para que você não erre na configuração. Eu recomendo que você deixe aqui no modo UPS, caso você use a concessionária, tá certo? Por que que isso daqui tem que ser desta forma, tá bem? É muito simples, pessoal. Quando você usa, eu vou até pegar aqui o manual para explicar aqui com mais detalhes para vocês. Quando você tem aqui o modo APL, ele vai permitir que a tensão da concessionária entre de 90 a 280 volts. Então, o teu inversor ele vai ficar suscetível a muitas oscilações da concessionária, o que pode danificar o seu equipamento. No modo UPS, ele só vai permitir de 170 a 280. É um range mais seguro. E o modo GNT é o modo para gerador. Lembrando, pessoal, você até consegue colocar um gerador na saída aqui, ó, na entrada AC dele, perdão, para usar. Mas se teu gerador ele ficar oscilando muito ali a frequência e a tensão de saída, o inversor pode não aceitar que você use isso, tá certo? Então tem que ter esse cuidado. Bora para a próxima configuração, tá bem? Passando aqui, a gente tem o modo UPS aqui, né, que é o que a gente acabou de falar, e depois a gente vai ter essa configuração 02 aqui, que sai aqui do inversor para a carga. Ó. Então aqui você vai ter SDS e 100, olha só. A diferença entre esses dois modos aqui é o seguinte, tá? Esse aqui é o modo de economia de energia, tá certo? Esse modo, pessoal, sinceramente, eu recomendo que vocês deixem ele desabilitado. Por mais que seja um modo de economia de bateria, eu já vi muitos investidores ficarem meio bugados usando esse modo aqui, sem transferir direito para a concessionária e tal. Então eu recomendo vocês deixarem ele desabilitado, tá bem? Aqui a gente tem o chamado Overload Bypass, tá certo? Para que serve isso daqui? Serve da seguinte forma, que você tenha ele desabilitado, tá? Ou habilitado com BYE. Para que serve essa função aqui, tá certo? Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, tá bem? Esta função de Overload Bypass é porque é o seguinte, o inversor, por mais que ele seja de 11, você não vai conseguir colocar muito mais carga, mesmo que no modo bypass, ou seja, quando ele só está passando a concessionária para sua casa. Porque toda a estrutura desse equipamento foi feita para trabalhar com ali cerca de 11 kW, tá? Então, se você tentar ultrapassar esta potência, você não vai conseguir por muito tempo, porque o próprio corpo do inversor é feito para trabalhar desta forma. Então aqui você pode fazer um bypass assim que ele bater a potência dele, ao invés dele desligar, ele vai fazer o bypass. Só que por pouco tempo ele já vai desligar se a potência for maior. Então o que eu recomendo? Deixa isso daqui desabilitado, tá bem? Deixa desabilitado porque aí se der uma pancada muito forte, ele não vai ficar cortando para a concessionária, ele vai desabilitar e você vai entender, olha, alguma coisa passou do ponto, tá certo? É a minha recomendação. Mas se você quiser que numa sobrecarga ele simplesmente transfira para a concessionária, é só você deixar essa função aqui habilitada. Vamos para a próxima então. Já ligando aqui, ó, vou deixar em BYD, a gente tem agora aqui a função 04, tá certo? Que é o auto restart caso o overload tenha acontecido, tá certo? Ou seja, em caso de sobrecarga, o inversor ele deve reinicializar sozinho. Isso é uma decisão que você vai ter que tomar. Se porventura passar da potência o inversor desativar, você quer que ele volte sozinho ou que ele fique em proteção? Aí você vai definir como que você quer que ele fique, certo? A configuração 05, tá? É o auto restart caso tenha dado sobretemperatura. É a mesma coisa, você tem a opção ligado e desligado. Essa opção eu altamente recomendo que você deixe
desabilitado. Já vou bater um papinho aqui com vocês para que vocês entendam o porquê que essa opção deve ficar desabilitado, porque isso faz bem ao seu equipamento, tá certo? Pessoal, essa função de reinicializar por temperatura é uma coisa que, sinceramente, eu não recomendo para nenhum tipo de equipamento. A barba, por quê? Porque se teu inversor entrou em proteção por conta da temperatura, por sobretemperatura, o que é que você quer deixando ele reiniciando sozinho? Se o inversor esquentou demais, é porque alguma coisa está errada. E você necessita fazer uma verificação para entender o que houve. Talvez seja os filtros aqui da lateral que entupiu, que está muito cheio de pó, alguma coisa. Então não fica deixando, porque aí senão ele vai esfriar, né? Ele vai desligar, ele vai acabar esfriando. Imagina que você está longe de casa, está longe do equipamento. Ele vai ficar esfriando, ele vai desligar, depois ele vai ligar de novo e vai ficar nesse ciclo. Pode danificar o equipamento, não é saudável. Então eu altamente recomendo que você deixe essa função no desabilitado, fechou? Bora para a próxima. Aqui a gente tem essa função aqui que é o NNL, tá certo? Esse NNL é o seguinte, ele é o Auto Bypass, tá certo? Como é que eu vou explicar isso aqui para vocês, ó? O NNL, que é o default, é o seguinte, se você porventura a rede principal que você definiu para ser a fonte de alimentação desligar, ele já tem que fazer o bypass sozinho ou você que tem que definir? Ou seja, por exemplo, se faltar a concessionária, tal, eu recomendo que vocês deixem isso aqui no ato, né, que é automático, né, no caso. Belezinha? Aí nós vamos ter a configuração 07. O 07 ele é para quê? É para que você não retorne, né, ou retorne se você também tiver interesse que assim seja, para a tela inicial padrão dele, que é onde mostra a tensão da concessionária, aquela primeira tela que a gente mostrou quando eu falei sobre conhecimentos gerais do equipamento. Então, se você definir aqui, ó, tem aqui esse A invertido, né, AEP ou ESP, o que é que vai acontecer? ESP, ele vai retornar sempre para a tela inicial, independente do menu que você tenha deixado aqui. Então eu recomendo que você deixe dessa forma aqui, ó, para que ele fique sempre na tela de configuração que você pediu para que ele ficasse. Ou seja, se você ficar lá vendo ali, por exemplo, a geração, ele vai ficar sempre marcando a geração com tela aqui onde você deixou, tá certo? Nós vamos ter agora aqui a 08, que é basicamente essa luz aqui de fundo, ó. Se eu deixar isso aqui como L off, ele vai apagar com o tempo. Se eu deixar L on, ela vai ficar sempre acesa. Eu vou deixar ela sempre acesa aqui nesse vídeo para que seja mais fácil as configurações, tá certo? Para a gente realmente poder entender aqui, tá bem? Mas, pessoal, no mundo real, na sua casa, e a não ser que você queira monitorar alguma coisa, eu realmente recomendo que você deixe isso aqui desligado, porque o LED que está ali atrás tem vida útil, tá? Assim como qualquer coisa. Então, se você deixa esse backlight ligado, sei lá, 24 horas por dia, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, talvez ela já não esteja acendendo tão bem, você já não esteja conseguindo ver tão bem assim o display, sendo que se você deixar desligado, assim que você apertar um botão, né, você aperta aqui um botão, você automaticamente já vai ver ele acendendo ali por alguns, ali acho que dá 1 minuto e pouco, tá? No Wi-Fi você consegue configurar também quanto tempo ele fica ligado, mas é isso, eu recomendo que você deixe desligado isso daqui para que você não queime prematuramente o teu display, tá certo? Então, vamos continuar aqui, tá bem? Quando você entra aqui embaixo, aqui você vai ter o buzzer. O buzzer nada mais é do que esse negocinho aqui, ó, que fica bipando. Aqui vocês têm vários modos aqui, tá certo? Para que vocês definam como que você quer, tá certo? Se vocês deixar ele aqui no modo ND1, ele não vai apitar mais não, ele vai ficar no mudo, tá bem? Se vocês deixarem aqui no ND2, ele só vai apitar no momento que você ou trocar de rede primária, por exemplo, trocar da concessionária para solar, ou em algum código de falta ou warning, tá? Essa é a forma como ele vai fazer, tá certo? Se vocês deixarem aqui no ND3, ele não vai apitar quando ele trocar de rede, ele apenas vai apitar se tiver algum código de falta, e o ND4, que é o default, ele vai apitar cada vez que você, né,
tocar aqui na tela. Depois aqui a gente vai ter o código de Modbus. Se você tiver uma rede Modbus aí, você pode configurar por esse parâmetro aqui, tá certo? Se vocês passarem aqui agora para o modo 16, é o modo onde ele vai configurar o relé de contato seco, tá certo? Aqui onde você vai configurar pela tensão ou outras coisinhas do tipo, o relé de contato seco dele aqui, tá certo? Eu já vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês, isso aqui já é uma configuração um pouco mais complicadinha, mas eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho para vocês entenderem. Este modo 16 aqui, embaixo desse inversor, ele tem um relé de contato seco, que você pode utilizar para, por exemplo, acionar um gerador que tenha partida elétrica automática. E aqui é onde você vai definir o modo de operação que ele vai ficar, tá? Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, porque isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Então depende aí de você estudar, de você entender melhor um pouquinho isso daqui. Então agora, bora para a próxima tela de configuração. Vamos comigo. Vem cá. Olha só, eu vou dar aqui o ESC. Olha só. E aqui agora eu vou sair do F0 e vou ir para o F1, tá? Entrando aqui, a gente vai ter o método aqui, né, que já é bem famoso por vocês, né? Que é aqui o SBU. Vou retornar aqui, perdão. SBU. Vai ter o SUF. Vai ter o SUB. Vai ter o SBU novamente, né? Ele só vai ter esses três modos aqui, olha só. SBU, SUF e SUB, tá? Ele vai habilitar também aqui um outro método de prioridade, tá? Caso você esteja com a concessionária, vai depender do teu equipamento. Por padrão, ele vai vir apenas como isso daqui, tá certo? Com o modo SUB e o modo SBU, tá certo? Barba, qual deve ser a minha escolha? Eu devo usar SBU, eu devo usar SUF, eu devo usar SUB, o negócio é esse, que tanto subs e tal. Só, vamos lá, calma. É mais simples do que parece, tá? O modo SBU é para você que é off-grideiro. Você que quer que, por exemplo, eu quero usar a bateria até ela descarregar e depois eu quero que ele transfira para a concessionária até que a energia solar recarregue ela para ela retornar. Então, ou seja, ele só vai buscar a concessionária em último caso. Esse é o modo SBU. Se você usar o modo SUB, ele vai deixar a concessionária juntamente com a energia solar como um padrão e a bateria será buscada apenas numa situação de backup, quando falta energia, tá? Isso é muito útil para quem tem um banco de baterias pequeno, para quem quer usar o inversor como uma forma de no break. É bem útil para essas pessoas. E o polêmico modo SUF, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque ele é um modo que ele não pode ser operado aqui dentro do Brasil de maneira legal. Ele é um método onde basicamente o que é que ele vai fazer? Tudo quanto você não estiver usando, ele vai injetar na rede como um grid. Mas vale lembrar, ele não é homologado, não recomendo que vocês façam esse uso. Então, vamos para as próximas, certo? Temos aqui o SBU. Avançando aqui, ó, vou retornar aqui. Vocês vão ter aqui o output, né, a tensão de saída, tá? 230, você pode selecionar aqui 240 ou 220. Vale lembrar que para ele trocar isso daqui, ele tem que estar desligado com a chavinha que tem embaixo dele, viu, pessoal? Muita gente se confunde com isso daí, tá certo? Às vezes ficam aí meio perdidos, tá bem? Aqui, avançando, a frequência de saída, né? 60 Hz padrão aqui no Brasil. Aqui você vai ter a configuração 06 dele aqui. É o seguinte, se você quiser salvar a prioridade de saída, fazer uma programação, você vai definir isso aí, tá? Como SUB ou SBU. Aí você pode definir horários para que ela mude essa programação, tá? Que é onde você vai configurar aqui nos programas seguintes. Se você quiser deixar apenas um método de saída fixo, você deixa isso aqui em off, tá? Esses métodos aqui, no caso, por exemplo, você pode fazer o seguinte, aqui você tem, ó, hora, você vai ter minutos e você vai ter aqui, né, o end time. Para que serve isso daqui? Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, tá certo? Olha só. Nesse método de configuração aqui, é uma configuração muito interessante pelo seguinte, isso aqui é praticamente o chamado time of use, tá? Dos inversores ali mais poderosos, como um DE, um Grovat, um Grovat é a linha mais top deles, tá? Um Solis, ali um Lux PowerTech, tá?
você pode definir horários, momentos ali que você quer trocar de SBU para sub automaticamente, livrando assim a sua bateria, tá? Por exemplo, eu quero que minha bateria fique funcionando até as 10 da noite, por exemplo. Depois eu quero trocar. Quero que volte para sub. É aqui onde você consegue fazer essa configuração, fazendo essa troca de horários. Cuidado com os inversores que têm a saída secundária, tá? Porque nem todo a energia 11 kW tem, porque tem mais algumas configurações aqui, eu preciso que vocês atentem-se. Esse aqui é apenas as configurações iniciais, como eu expliquei. Vamos lá então continuar, tá certo? Então basicamente agora aqui a gente já vai para a tela F2. A F2 aqui, como fala aqui, são as configurações de bateria. Aqui é o método de comunicação da bateria, tá? Aqui você vai ter Li2, Li4, Lib, AGM, tá? FLD, use e aí repete. Essas configurações aqui, ó, Li-I2, Li-I4 e Lib, vocês vão utilizar para quando você tem comunicação com a bateria de lítio. Por exemplo, a minha, que é a da Solar Mush, tá? Vendida pela nossa parceira em Solar, ela se comunica nativamente. Então você conecta ali o cabinho e aí você vai selecionar, no caso, Li2 para fazer a comunicação. Aí cada bateria de lítio vai ser diferente. Algumas vão comunicar no Li4, outras em Lib, tá? AGM são para baterias ali, tipo estacionárias seladas, que você não tem aqueles tubinhos para repor a solução, tá bem? E o FLD é aquelas baterias que tem os tubinhos para você pôr, ali no caso, a solução, repor e tal, enfim, né, a água ali da bateria. Use é o modo usuário, onde você vai definir manualmente todos os parâmetros da bateria da forma como você quer que ela se comporte, tá certo? E aí, repete, tá bem? Então eu vou manter no Li2, né, porque eu tenho comunicação. E aqui você vai definir agora um método de carregamento, tá? Onde você vai ter aqui uso, você vai ter SOT, tá? Você vai ter o SOF, tá? E o SNU. Barba, é muito complicado isso daqui. Qual método que eu devo utilizar aqui no meu inversor? Qual é o prioritário aqui? Como é que eu vou saber? Galera, o Anenge de 11 kW é um inversor muito inteligente, inclusive isso é uma vantagem que inclusive eu não vi até no Felicity Solar, que ele tem vários métodos de carregamento da tua bateria. O mais comum que a gente usa aqui é o OSO, tá? Que é o Solar Only, tá? O OSO é apenas a placa só vai carregar e pronto, não vai ter outra fonte de energia ali mexendo, tá? Na sua bateria, e a prioridade são as cargas, tá bem? O modo SOF é o seguinte, o modo SOF ele é o contrário, isso é uma coisa que eu não vejo outros inversores dessa categoria fazendo e até de outras categorias maiores, tá? Isso aqui é um ponto muito interessante, que é o seguinte, é o Solar First, né? O SOF, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai carregar a bateria primeiro e apenas o que sobrar ele vai jogar para tuas cargas. Isso é bem interessante, tá certo? E vai ter o modo SOT, que é o inverso. A bateria vai ser carregada apenas com energia residual que sobrar da tua geração. Aí você que tem que tomar a decisão. Eu, no meu caso, o modo padrão é o OSO, que é onde as placas vão recarregar a bateria e mantendo a casa. E aí você pode definir pelos outros métodos, ouvindo com calma, com paciência, aquilo que eu estou comentando com vocês, tá certo? Vamos passar para as próximas aqui, tá bem? A gente vai ter agora aqui, deixa eu retornar, olha só, a tensão de carregamento da bateria, tá? Essa é a carga máxima, até onde você quer que ela seja carregada, tá bem? É o bulk charge, tá bem? Aqui onde você tem até o símbolo da bateria cheinha aqui. Aqui você tem a tensão de flutuação da tua bateria. Esses parâmetros aqui só vão ser obedecidos se você estiver no modo user, tá, pessoal? Lembrando aí. Aqui você, para quem tem comunicação com uma bateria, no caso, quem tem comunicação com a bateria de lítio, igual eu tenho, é onde você determina a capacidade que você quer que a bateria, ela saia, né, no caso ali, do bypass. Ou seja, ela vai sair do bypass quando ela tiver 50% carregada. Aqui é a capacidade da bateria que ela retorna a utilizar da bateria na tua casa. Então, no meu caso, 95%, tá certo? Então, aqui é a tensão que ela, por exemplo, ela descarregou, tá?
ela retorna aqui para a concessionária, tá bem? E aqui é a porcentagem que ela volta da concessionária para tuas cargas, tá? Belezinha? Isso aqui, se você estiver no modo user, vai ser trocado pelas tensões, tá? Aí você configura por tensão, certo? Aqui você tem quantos por cento é para ele desligar com a bateria baixa, né? Tá? No meu caso é porcentagem porque eu estou com a comunicação. Se você não tiver com a comunicação, vai aparecer a tensão, tá bem? Aqui a corrente máxima de carregamento que a sua bateria pode ter, tá certo? E aqui na configuração 10 é o máximo de corrente que a concessionária pode mandar para a tua bateria, tá certo? Aqui embaixo você vai ter o seguinte, vou explicar para vocês aqui, tá? A parte da configuração aqui 11, tá certo? Lembra que eu expliquei para vocês que vocês podem trocar de tempos em tempos, como se fosse uma espécie de time of use do seu método padrão ali de carga, né, de interpretação da carga, de sair do modo sub para o modo SBU e tal. Você também pode confirmar, né, de tempos em tempos para mudar o tempo ali de recarga, como que você quer que ele se comporte. Tá? Se de tempos em tempos é para usar a concessionária, se não é para usar nunca, se é só para usar só em alguns momentos para recarregar a bateria, também. Você pode definir isso aqui nos horários, nos valores, né, que vão vir aqui a seguinte, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você deixar isso aqui, ó, como ligado, tá? Você vai definir o método que você quer que ele troque e aqui você vai definir os horários para fazer essas mudanças, tá certo? Basicamente é isso daí. Do 16 aqui em diante, você vai, no caso, colocar na bateria de chumbo quanto tempo ele é para ficar com a tensão mais alta, ou seja, no estágio de carga total, tá certo? Isso aqui só serve para a bateria de chumbo, tá bem? E aqui se a bateria vai ter o estágio de equalização, tá certo? Que também serve para a bateria de chumbo. E aqui as tensões de equalização, tá certo? Que a bateria vai ter. E aqui o intervalo, tá, de dias que você vai fazer essa equalização, ou seja, de 30 em 30 dias aqui. Belezinha? Vamos para o último programa de configuração. Aqui basicamente, pessoal, é o seguinte, tá? O F3, tá? O F3 aqui, ele é, como é que eu vou explicar aqui? Os horários. Você vai definir a hora, ó. Por exemplo, aqui 25 do 12 e tal, 24. Né? Aqui são o dia 24 do 12 de 2025. Aí você vai ajustar o horário dele e outras coisinhas aqui, tá? E por fim, no F4, você tem a opção de resetar aqueles dados de geração. Se você vir aqui, ó, por exemplo, ó, lá no final, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo esses dados de geração? Tá certo? Esses dados de geração aqui, nessa última opção que eu mostrei para vocês, se vocês forem lá e marcarem sim, ele vai zerar tudo isso daqui. Isso é muito bom, por exemplo, se você comprou esse inversor usado de alguém, você pode chegar e zerar todos os dados e agora contar apenas a tua geração. Tá bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Se você ficou com alguma dúvida, veja o vídeo com calma, com paciência, porque eu sei que são muitas configurações e eu preciso ser um pouco rápido, porque esse vídeo já ficou para lá de 30 minutos, tá? Então vejam esse vídeo com calma, com paciência, que vocês vão conseguir fazer as configurações iniciais do seu inversor. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato aqui na descrição desse vídeo, tá? Deixa seu comentário e os membros também têm prioridade na resposta. Então se você quer ter prioridade nas respostas, já seja membro aí do canal. Meu muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Se inscreve, deixa o like, acompanhe nosso trabalho aí. Eu vou ficando por aqui e até 2026, pessoal. Boas festas a todos!